E fomos surpreendidos aí com o anúncio do Danilo no Botafogo. Surpreendidos, mais ou menos. Já tem uns dias aí que essa informação está sendo ventilada aí em todos os meios de comunicação. Inclusive eu falei lá no canal do YouTube, deixei minha opinião sobre isso. E hoje o Botafogo anuncia aí o Danilo, tá? Bom, gente, eu vou deixar a minha opinião, tá? A única verdade absoluta que a gente tem é que o Danilo é jogador do Botafogo. O restante aqui é opinião minha. Desde que saiu essa informação, inclusive, que o Botafogo tinha interesse, né, no Danilo, junto com essa informação saiu que o Danilo estava dando prioridade ao Palmeiras, porque é o lugar que ele gostaria de voltar. Aqui no Brasil ele gostaria de jogar no Palmeiras. Mas parece que não teve nenhum interesse aí do Palmeiras, da Leila, do Anderson Barros, em querer repatriar o Danilo. Minha opinião, Cássia, você traria o Danilo? Sim, gente, eu traria o Danilo pra ontem, até porque podemos perder o Richard Rios a qualquer momento. Ou seja, se a gente conseguir segurar o jogador agora, provavelmente no final do ano ele sai. E pra mim seria uma reposição perfeita. Por mais que tenha a desconfiança da torcida do Palmeiras, porque ele teve uma lesão muito séria, mas o Palmeiras, se for contratar alguém pra repor o Richard Rios, que eu acho muito difícil, a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas vai ser uma aposta. Ou vocês acham que o Palmeiras vai atrás, vamos supor, do Caicedo, do Chelsea? Óbvio que não. Vai ser uma aposta. E aposta por aposta, eu prefiro apostar no Danilo, que já tem uma, ou preferiria no caso, né, porque ele já é jogador do Botafogo. No Danilo, que tem uma identidade com a torcida do Palmeiras, que já treinou com o Abel Ferreira e tem toda uma história no Palmeiras. Até porque ele poderia muito bem dar a volta aí nessa lesão que ele teve, tá? Não acompanhava o Danilo no Nottingham, mas, como eu falei, tem todo esse contexto, né, já de ter jogado no Palmeiras, ser cria do Palmeiras. Mas não, o Palmeiras não quis repatriar o Danilo e ele agora é jogador do Botafogo. Agora vamos levar em consideração que o Palmeiras não estava realmente nos planos dele contratar o Danilo e não pensava no Danilo como uma reposição pro Richard Rios. Vocês acham que o Palmeiras tem um plano B? Vocês acham que o Palmeiras pensa numa reposição pro Richard Rios caso a gente venha perder ele? Como fez o Botafogo ali, né, que perdeu o Gregory e saiu correndo pra contratar o Danilo? O próprio Flamengo, que perdeu o Gerson, já correu e contratou o Jorginho. Vocês acham que essa mentalidade, né, de contratação rápida, de reposição rápida, passa pela cabeça de Leila Pereira e Anderson Barros? De jeito nenhum. Eu aposto aqui com vocês, se alguém perguntar pra Leila Pereira e pro Abel se a gente perder o Richard Rios, quem eles pensam pra repor, eles vão dizer que a reposição já tá aqui, que contrataram o Lucas Evangelista, né, que o Emiliano Martins acabou de chegar. Eles só falam de boca cheia de dinheiro, né, que o Palmeiras tem uma saúde financeira muito boa, né, que o Palmeiras se autossustenta. Isso é muito lindo, muito legal, inclusive, quando a gente usa isso pra zoar os gambás, né, saber que o Palmeiras tem uma saúde financeira muito boa, o Palmeiras não atrasa salário de jogadores, mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. O dinheiro não vai vestir camisa, calção e chuteira e entrar dentro do campo pra jogar. O que entra é jogador, e o dinheiro paga o salário do jogador. Então, por isso que eu falo que o Palmeiras precisa ser mais atento, mais ágil. Isso a gente fala há muito tempo, desde que Anderson Barros se tornou o diretor de futebol do Palmeiras. O Palmeiras não tem essa agilidade. Sabendo que vai perder o Richard Rios, não tá se antecipando, né? E se estiver se antecipando, vai ser em quem? Mais uma aposta, mais um jogador enfiado lá em algum clube da MLS ou alguém que você nunca ouviu falar na vida, um Zezinho que você nunca nem ouviu o nome dele. E sendo bem sincera, nem acho que o Palmeiras contratou mal esse ano, não. Vocês viram que as minhas críticas à Leila Pereira diminuíram, tá? Porque eu acho que o Palmeiras, ou melhor, a Leila, ela abriu o bolso e ela deu material pro Abel Ferreira. O Abel Ferreira que não tá conseguindo usar esse material, né? Porque o Palmeiras não joga bem. Aí a gente nem precisa falar, o assunto aqui era o Danilo, e é isso. Eu quero saber a opinião de vocês, tá? O que vocês acham do Danilo ser o jogador do Botafogo? E mesmo que não fosse o Danilo pra ser o substituto aí do Richard Rios, vocês não acham que o Palmeiras tá demorando pra se mexer, sabendo que podemos perder o Richard Rios da noite pro dia? Deixa a opinião de vocês, eu ficando por aqui, tamo junto, até mais. E avante, fala.